Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós viemos fazer aqui. Louvar, agradecer e adorar o nosso Deus. É isso que você também aí da sua casa faz conosco neste momento. Louva, agradece, consagra esse minuto e adora a Deus conosco nesta santa liturgia. Caríssimos irmãos e irmãs, voltamos ao belíssimo tempo comum. A igreja é tão sábia, tão iluminada pelo Espírito Santo, que ela coloca ciclos dentro da liturgia e períodos para que a gente possa experimentar tudo aquilo que é Jesus. Voltando ao tempo comum, né? E vocês vão notar, especialmente pelas vestes dos sacerdotes, por 50 dias ou mais, nós utilizamos como cor predominante o branco. Lembram-se? E agora, no último domingo, celebramos Pentecostes, o nascimento da igreja e a vinda do Espírito Santo. Todos nós estávamos paramentados com a cor vermelha. E hoje, né, a partir dessa semana, a gente volta então a esse período ordinário. Qual que é uma das características? É um período de aprendizado. Todos nós, é claro que a gente aprendeu com tudo que viveu até agora, mas agora é um itinerário de aprendizado. Acabamos de ver São Marcos dizendo que Jesus estava atravessando a região da Galileia, mas ele não queria que ninguém soubesse. Por quê? Porque ele estava ensinando a seus discípulos. Quem aqui já aprendeu tudo na vida? Levante a mão, por favor. Alguém já aprendeu tudo na vida? Nem a senhora que tem esses cabelos lindos, brancos, aprendeu tudo na vida? Não. Ninguém sabe tudo. Não, nós estamos em constante caminho aprendendo com Jesus. Sabe de uma coisa bonita que eu vi nesse evangelho? O evangelista diz que Jesus estava ensinando, falando da sua morte e da sua ressurreição. Talvez os discípulos não estavam prestando muita atenção. Na hora que chegaram em casa, Jesus estava ligado em tudo, né? Jesus falou assim para eles: o que você estava discutindo pelo caminho, hein? O que vocês estavam falando enquanto eu ensinava? Era mais ou menos isso. Eles ficaram quietinhos. Vocês ficavam quietinhos quando faziam arte? E o pai e a mãe perguntavam, ficava quietinho? A senhora não? A senhora falava? Olha, eu ficava quietinho quando eu fazia arte. Meu pai e minha mãe perguntavam, o que eu tinha feito? Eu ia até dormir mais cedo. Era, na roça, a gente dormia no máximo 8 horas da noite. Mas quando fazia arte, 6 horas eu já estava na cama, aquele calor, estava todo coberto de medo do pai chegar em casa e perguntar o que tinha feito. E parece que os discípulos também a mesma coisa. Caríssimos irmãos, primeira coisa que a gente aprende com esse santo evangelho: Jesus, Deus, sabe de tudo que se passa na nossa vida. É por isso que Deus se interessa por tudo aquilo que diz respeito a nós. Quando Jesus foi lá e se sentou com os discípulos em casa e disse assim, o que vocês estão falando aí pelo caminho? Ou seja, às vezes a gente acha que Deus está distante e desatento àquilo que se passa conosco. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo e Deus não está vendo. Muito pelo contrário. Deus está ligado, está sintonizado em nós. Deus sabe tudo aquilo que se passa. Só que nós ignoramos isso. A gente acha que Deus está ocupado com outras coisas. Não, Deus está ocupado com a sua criação, Deus está ocupado comigo e com você. O Senhor está preocupado, está ocupado com o nosso ensinamento, com o nosso aprendizado, caríssimos irmãos e irmãs. Portanto, ninguém diga mais na sua vida, será que Deus não está vendo? Está vendo sim. Será que Deus não sabe o que está acontecendo? Sabe sim. Tomemos o exemplo infeliz dos nossos irmãos que estão padecendo lá no Rio Grande do Sul. E você que está nos acompanhando, eu sei que muitas e muitas pessoas nos acompanham no Rio Grande do Sul. A nossa oração é fervorosa, estamos com muitas campanhas de solidariedade, estamos assim, né, um grande abraço o Brasil todo com vocês. Mas aquela realidade nos ensina uma coisa, e o Papa Francisco tem falado sempre, do cuidado com o nosso planeta. Às vezes a gente pode achar, mas Senhor, por que tanta chuva? Senhor, por que tanta tragédia? Calma, minha gente, calma.
Nós temos que pensar também na nossa responsabilidade. Existe uma palavra que a gente usa em teologia, que é pecado ecológico. O que é o pecado ecológico? São ações que nós cometemos hoje e que vai tendo consequências no futuro para todas as pessoas. Mas o Senhor está atento a tudo o que está acontecendo com aqueles nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas também com cada um de nós. E outra coisa que a gente aprende, né? O Senhor está atento. Outra coisa que nós aprendemos. Jesus estava falando da sua paixão, morte e ressurreição. Sabe uma coisa que Deus quer conosco? Deus quer falar dele para cada um de nós. O Senhor quer se deixar conhecer. Como é que é o seu nome, minha amiga que está aqui na frente? Isabel, olha só, Isabel. De onde que você é, Isabel? É aqui de São José do Rio Preto, cidade bonita São José do Rio Preto, né, Isabel? Isabel, todos os dias o Senhor quer nos falar um pouquinho dele. Todos os dias Jesus quer compartilhar conosco. A gente só compartilha coisa importante com quem a gente gosta, não é assim? E Jesus ali, com as pessoas que ele gostava, estava compartilhando da vida dele. Como é que é o nome da senhora? Aparecida. Dona Aparecida. E a senhora também é de Rio Preto, Dona Aparecida? Jesus compartilha todos os dias alguma coisa com a gente. A senhora tem aprendido muito com ele? Mas você sabe de uma coisa que acontece com as pessoas, Dona Aparecida? Às vezes a gente fica distraído igual os discípulos. Não é assim? Às vezes a gente fica distraído igual os discípulos. Jesus estava falando de uma coisa importante e eles estavam perdidos, pensando coisas que não eram importantes, coisas fúteis. É por isso que Jesus perguntou: o que vocês estão falando pelo caminho? De repente um abaixou a cabeça. A gente estava vendo quem que ia ser o melhor. Cadê essa câmera aqui? Traz ela para mim aqui um pouquinho. Deixa eu falar com o pessoal que está em casa. Jesus fala com você todos os dias, em todos os momentos. Será que você não anda muito distraído quando o Senhor passa pela sua vida? Sabe, às vezes a gente reclama e acha que Deus não nos escuta, mas em tudo que acontece na nossa vida, o Senhor está nos dando uma lição. Não existe nada nessa vida que é por acaso. Em tudo, se formos dóceis ao Espírito Santo, nós poderemos aprender. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão, abra a sua mente. Jesus tomou justamente uma criança. Ele não toma uma criança para falar. Ele coloca uma criança no meio e diz assim: olha, vocês precisam ser como crianças. Não se trata de sermos infantis, mas a criança é uma mente aberta ao aprendizado. É ou não é? De vez em quando a gente repete, né? Não tem como a gente mudar quem está velho. Velho não quer aprender. Não, todo mundo pode aprender, gente. Deus nos deu um cérebro capaz de aprender até o último dia da vida. Isso é coisa que a gente coloca na cabeça. Mas uma criança está aberta. Aprende tudo. Eu fico olhando meu sobrinho Antônio, né? De repente ele fala umas coisas assim, que nós falamos assim: mas por quanto que esse menino está aprendendo? É porque criança observa a conversa de adulto. Criança aprende muito rápido. Nós precisamos ter o quê? O coração aberto como criança para aprender aquilo que Deus nos quer fazer ensinar. Uma das características da criança é a confiança, é a esperança. Às vezes a gente, porque vai ficando mais velho, calejado com os acontecimentos da vida, a gente vai perdendo a esperança. Não, nós não podemos perder a esperança. Amém. Amém, Dona Maria, amém. A gente não pode perder a esperança, nós temos que ter um coração aberto como Jesus. Que fique essa mensagem para nós, né? O Senhor se interessa por tudo aquilo que se passa na nossa vida. O Senhor quer falar de si a nós, Ele quer se dar a conhecer. A gente faz isso na oração, a gente faz isso no estudo da palavra de Deus, a gente faz isso nos nossos encontros de comunidade. Mas tem uma outra coisa que Jesus ensina: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Às vezes tem gente que gosta de título na comunidade, né? Gosta de título na igreja. O que você faz na igreja? Eu sou o chefe, não é? Eu sou o chefe do caixa da igreja. Eu sou o chefe dos ministros. Gente, o serviço não é título. O serviço é uma atitude. O serviço não é uma placa que a gente tem para defender, não. O serviço é uma postura que a gente tem em relação aos outros e ao mundo. Que bom quando a gente encontra pessoas que são servidoras. Você chama uma pessoa: fulano, estou precisando de fazer isso.
Padre, eu estou pronto, pode contar comigo. Isso é serviço, é dedicação. Às vezes a pessoa não tem nenhum cargo, nada na igreja, mas você sabe que pode contar com ela. Jesus pode contar com alguém aqui nessa assembleia hoje? Com quem Jesus pode contar aqui? Deixa eu ver. Quem não levantou a mão, a gente vai bater uma conversa depois da missa, tá bom? Já espero vocês com a penitência. Tem uma cançãozinha legal, muito bonita, que eu acho que ajuda a gente a refletir e a encerrar essa homilia. Quando Jesus chama, a gente tem que dizer assim: eu vou. Vamos dizer? Isso. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Vamos repetir? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. O Senhor nos chama, nos ensina e conta conosco. Que Ele também nos abençoe e nos guarde. Amém.